Por gentileza, eu tenho por hábito, peço licença a vocês, de não começar nada em minha vida sem a presença de um agradecimento a Deus ou sem um representante. Então, eu gostaria de convidar neste momento pastor Cícero para que fique à minha direita, que nos dê esta honra. E agradecer também a este casal maravilhoso, nossa colega Dani, doutora Dani, brilhante advogada, causídica, e o Fernando, que conhecemos desde pequeno. O Fernando, para quem não conhece, o Peça era terrível. Um pouquinho ainda. Mas são pessoas que sabem tudo o que querem. Hoje vocês, com certeza, estão muito felizes. Estão escrevendo, nesta data, mais um capítulo do livro da vida de vocês. E vocês é que vão também, com certeza, escrever o final deste livro. São de famílias exemplares. Tudo que eu fale aqui não vai preencher da família maravilhosa que vocês têm. Eu não sei se eu chamo o Fernando de meu amigo, de meu sobrinho, de meu irmão ou de Fernando. Falo o mesmo com relação a essa pessoa maravilhosa que nós conhecemos e aprendemos a admirar. Este casal cuja cabeça, cujo comandante, pelo menos ele pensa que manda na casa, é o nosso irmão de Jaú, William. Com certeza, façam tudo o que os pais de vocês fizeram, que vocês terão uma receita, sem sombra de dúvidas, de muito sucesso. Não é, palmeirense? Muito bem. Agora, vamos ao corintiano, nosso querido amigo, nosso irmão. Existem algumas famílias que eu não vou declinar os nomes, evidentemente que eu estarei errando, mas quem está aí sabe do que eu estou falando, que passam a integrar as nossas vidas, ou pelo trabalho, ou pelo esporte, ou pela vida religiosa, mas a família do Cota é a extensão da nossa família. Eu conheci o Cota, para você ter uma ideia, ele tinha uma cabeleira, parecia o Mick Jagger, era um cara extremamente cabeludo, para não falar outra coisa. Ao outro lado, o Cota foi um cara que soube economizar. Quando o Hamilton foi fazer a poda da grama aqui, ele queria cobrar pela poda. Mas, para quem não conhece o Cota, vou contar um segredo. Existiu uma época na vida dele que ele, em vez de comprar uma Husqvarna, ele contratou o serviço de um equino para fazer a jardinagem. É isso, Cota? Isso é coisa de uns 30 anos atrás. Mas não vou me alongar, mas o Cota é um cara que cresceu na vida em todos os sentidos, não é? Hoje é um profissional de extremo gabarito, tem uma família maravilhosa que nós aprendemos a gostar, a admirar. Vocês são exemplos para todos nós, o Cota e a Lucilene. Eu não poderia deixar também de dizer que hoje, o dia do seu aniversário e o dia da data do casamento de vocês, é dia de Nossa Senhora de Guadalupe para nós católicos, que é padroeira da América Latina. Vocês já se conhecem há quanto tempo, Fernando? 12 anos. 12, 144. É um tempinho bom, o PROCON não funciona domingo, não adianta falar que não funcionou. Tudo tranquilo, nós temos a certeza, Fernando, pelo que nós conhecemos, que a Daniela
é a mulher da sua vida. E você também, Daniela, pela nossa amizade, pela nossa convivência, nós sabemos que o Fernando é o homem de sua vida. Sejam muito generosos, tenham sabedoria, muita paciência, muito diálogo, muita compreensão. Se aceitarem o último conselho que eu dou para todos, é que tenham um Deus frente ao casamento de vocês, tá bom? Bom dia, Dani. Bom dia, Fernando. Nessa data tão importante para vocês, 2 vezes para Dani, dobrada, né? Quero deixar o meu grande abraço de pastor e deixar o abraço também aqui aos meus irmãos na fé, aos meus tios que estão por aqui, né? E os meus primos que estão por aí, espalhados por aí. Quero deixar uma palavra pastoral para vocês, bem curta. Nós temos vínculos profundos entre nós, e depois que eu conheci o Fernando, a gente acabou se estreitando. A Dani desde menininha, os pais são o William aparentado da minha esposa, então há vínculos profundos e outros tantos que nos ligam aqui nesta manhã. Eu gostaria de ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, é um texto conhecido, cantado em músicas populares brasileiras até. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que sou e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor não se alegra com justiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Que Deus ensine Dani com a oração a perdoar o Fernando muitas vezes, se já não fez. Fernando também, muitas vezes. Sem perdão não há sucesso no casamento. Eu tenho aconselhado algumas dezenas de casamentos, não só como pastor, mas também como psicanalista. Tenho ajudado algumas pessoas. O que falta no casamento, sabe o que é? Espírito de sacrifício. Ninguém quer sacrificar nada. Ninguém quer abrir mão de nada para viver a dois. Aí não tem jeito. Impossível. Por isso que o perdão seria uma das condições sine qua non, ou uma das condições máximas para que a gente pudesse viver bem no casamento. Perdoar todo dia. Todo dia. Isso que Jesus nos ensina. E é assim que nós teremos uma vida de sucesso. Não só trabalhando pelo pão, não só compartilhando aquilo que é nosso, mas também tendo uma vida de perdão. E Jesus disse: e livra-nos da tentação do mal. Sabe que atrás de toda essa história e de coisas que acontecem de mal, existe um mal conceitual, um mal com M maiúsculo. Um mal que tem uma inteligência que por ela mesma é capaz de direcionar os destinos da humanidade em muitas coisas. Eu vou dar um exemplo de mal. Olha que coisa maravilhosa é quando alguém descobriu o avião. E nós temos o privilégio, temos um brasileiro que fez isso. E a desgraça que Santos Dumont teve de ver aquele instrumento que ele criou jogando bomba em cima dos seus irmãos e matando milhares de gente. Como acontece com química, com as drogas, que são extraordinárias, como acontece com dinheiro, que é uma coisa maravilhosa, como acontece com a ciência. Então, é capaz da bondade de Deus ser transformada por essa mente sistemática e inteligente, o mal com M maiúsculo. E Jesus diz: livra-nos do mal. Eu tenho visto esses maus, falta de fidelidade, falta de companheirismo, falta de cumplicidade. Isso chama-se mal. E Jesus diz: vocês querem um casamento feliz? Que Deus livre vocês do mal. Nunca esqueçam de orar isso. O perdão vai fazer a gente suplantar o mal. Por isso é que a oração tem tudo a ver com o casamento. Jesus estava certo de ensinar aos seus discípulos esta uma de suas máximas, que era a oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas do mesmo modo que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Veja bem que a oração de Jesus começou lá no céu. Pai nosso que está nos céus. E olha onde ele termina, lá no céu. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a vida de vocês seja assim, uma vida de oração que perpassa vocês, que nasce dos céus, perpasse essa vida de oração e volte para o céu. E assim, o seu casamento será um casamento divino, humano, com todas as dificuldades, mas divino. Haverá traços de graça, traços de perdão, de misericórdia de Deus na vida de vocês. Que vocês façam isso. Orem. Que o casamento de vocês comece no céu, como está começando aqui, e termine lá na eternidade. Deus abençoe vocês. Agora nós vamos ter a entrada das alianças. Fernando, quando você olhar para esta aliança, lembre-se de mim. Lembre-se deste dia. Quando você olhar para esta aliança, lembre-se que Deus te escolheu para ser o meu homem e eu, a sua mulher. Existe um espaço de amor que tem o meu tamanho, a minha forma e o seu coração. Quando você olhar para esta aliança, lembre-se desta fala. Eu prometo caminhar com você, andar com você, te amar, te estimular e ser uma grande mulher para o grande homem que Deus me deu. Você é o amor da minha vida e a vida do meu amor. Que Deus me ajude a cumprir estes votos. Amém. Claro. Dedo esquerdo, dedo esquerdo, dedo esquerdo. Daniela, eu te amo. Deus me escolheu para ser o homem, para te proteger, para caminhar em todos os dias da nossa existência. Quando tiver muito sol, eu quero ser a sua sombra. Quando tiver chuva, eu quero ser a sua proteção. Da minha parte, eu prometo, diante de Deus, diante do ministro do Evangelho, diante dos meus pais e dessas testemunhas, eu prometo ser o homem do seu coração. Daniela, você é a vida e meu amor, mas é o amor da minha vida. Que Deus me ajude a cumprir esses votos. Amém. Vamos ficar em pé, gente? Deus, esse momento é sublime. Esses dois moços jovens que estão ainda na pletora da vida, prometem diante do Senhor, dos seus pais, do ministro do Evangelho, prometem caminhar juntos, ó Deus. Certamente terão muitos obstáculos, muitas dificuldades, que eles saibam ter comunhão, comungar o bem e as dificuldades um com o outro, que eles tenham força para o pão de cada dia, que eles tenham poder para perdoar e que eles tenham unção para não cair em tentação, para que este casamento tenha a glória do Senhor como marco da existência. Toma conta deles, Pai, dá-lhes a graça e a bênção de viverem assim todos os anos de suas vidas, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
O amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o gozo do Espírito estejam com vocês e com todos aqueles que se uniram no laço do matrimônio diante do Senhor, hoje, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Como ministro do Evangelho, eu declaro vocês agora, diante de Deus, na relação de marido e mulher, e sobre vocês invoco a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pode beijar a noiva se você for capaz. Uau!